Bem-vindos ao Debate. Esta semana, a gente vai mergulhar no material de O Pensamento Filosófico, do César Maximiano Duarte. A obra, ela parte de um diagnóstico um tanto incômodo sobre o nosso tempo, né? Estamos, assim, afogados num oceano de informações, mas ao mesmo tempo vivendo uma seca de sentido. E a causa, segundo o autor, é o abandono de um pensamento metódico, de um pensamento rigoroso. O que nos leva, então, direto para a questão central que o material propõe para a nossa discussão. Esse método filosófico rigoroso, que exige clareza, justificativa, provas e, o que é crucial, abertura para a crítica. Ele é uma ferramenta prática, essencial, para a gente alcançar justiça em áreas como o direito e a política? Ou será que ele representa, na verdade, um idealismo acadêmico? Sabe, bonito na teoria, mas incompatível com as pressões e a complexidade do mundo real. Exatamente. Da minha parte, eu vou defender que a aplicação desse método não é um luxo. É, na verdade, uma necessidade vital. E mais, que a ausência dele é a causa direta de muitas das injustiças e da manipulação que a gente vê, todos os dias. E eu vou sustentar uma visão um pouco diferente. Embora a intenção seja nobre, eu vou argumentar que a exigência de um rigor tão absoluto é, na maioria das vezes, impraticável e pode até ser contraproducente em sistemas que dependem de eficiência, de pragmatismo e sim de uma certa dose de confiança na autoridade para poderem funcionar. Ótimo. Para começar, então, eu acho importante destacar que o autor é muito claro. Ele diz que a nossa crise não é por falta de dados. Pelo contrário, a gente tem dados em excesso. O problema é a nossa incapacidade de conectá-los com coerência, sabe? De extrair um sentido deles. E isso acontece porque nos falta um método para pensar. E as consequências disso não são abstratas, elas são brutalmente concretas, especialmente no campo do direito. O livro traz exemplos que são, assim, assustadores. A gente tem o caso da casa que, para a prefeitura cobrar o aluguel, ela existe. Mas aí, quando a justiça vai avaliar o mesmo imóvel para um outro fim, ele magicamente se torna um terreno vazio. Ou o caso, ainda mais grave, do técnico de informática, que é condenado mesmo com um caminhão de provas mostrando que a atuação dele foi puramente técnica e dentro da lei. O ponto do autor é que isso não são meros erros processuais. Ele usa uma expressão forte. É a falência filosófica do julgar. É o colapso da razão. Por isso, para mim, adotar um método filosófico que se resume em alegar, clarificar o que se alega, justificar com razões, apresentar provas, ouvir objeções e respondê-las, isso não é uma opção. É o que o autor chama de um dever civilizacional, para a gente resistir à arbitrariedade e buscar a justiça. Essa sua apresentação do problema é muito eloquente, e eu concordo com o diagnóstico do livro em muitos pontos. A minha divergência começa quando a gente passa do diagnóstico para a solução. Com todo respeito, essa visão me parece um tanto romantizada porque ela subestima as realidades institucionais. Um tribunal ou o plenário do Congresso, eles não são e nem podem ser seminários socráticos onde o tempo é infinito e a busca pela verdade pura é o único objetivo, né? Esses sistemas, eles operam sob uma pressão imensa de tempo e de volume. E para dar conta, eles precisam inevitavelmente recorrer a atalhos. E esses atalhos se chamam precedentes, heurísticas e, um ponto crucial, a confiança na autoridade de peritos e de outros agentes do Estado. O caso da mulher com esquizofrenia que o livro cita é um exemplo perfeito disso. O laudo do perito dizia que ela estava sã, sem apresentar nenhuma prova para sustentar essa conclusão. A juíza aceitou aquilo como uma verdade técnica. Por quê? Porque o sistema a obriga a delegar essa autoridade. Ela não é psiquiatra. Exigir que essa juíza conduza a própria investigação filosófica sobre a sanidade da ré, questionando a fundo a metodologia do especialista, é simplesmente impraticável. Atrasaria o processo por meses, talvez anos. O método proposto no livro é um ideal, um norte, mas a sua aplicação rigorosa e universal em cada decisão e em cada ato paralisaria as instituições. A crise de pensamento não é, a meu ver, apenas uma falha moral ou intelectual, mas uma consequência quase inevitável da velocidade e da complexidade do mundo moderno, que exige pragmatismo e não purismo lógico. Eu entendo o seu ponto sobre o pragmatismo, mas o perigo é que esse pragmatismo, muitas vezes, se torna uma desculpa por abandono total do dever de pensar.
Vamos pegar o caso que o livro descreve, dos 2 rapazes presos por tráfico de drogas. A defesa apresentou vídeos, evidências materiais que não apenas contradiziam, mas desmentiam completamente a narrativa dos policiais. As imagens mostravam uma cena claramente montada pelos próprios agentes. E qual foi a resposta do juiz? Ele se recusou a considerar a prova, afirmando textualmente nos autos que os vídeos não provam absolutamente nada. Isso não é pragmatismo, isso é uma falha grotesca de raciocínio, é fechar os olhos para a realidade. O método filosófico, na sua forma mais básica, de uma objeção baseada em evidência concreta, estava ali, disponível, e foi deliberadamente ignorado. O resultado? Uma condenação injusta. Então, o método não paralisa o sistema. Pelo contrário, ele impede o sistema de cometer esses erros grosseiros e de validar arbitrariedades. Olha, nesse caso dos vídeos, a falha é inegável, é grotesca. Não há como defender a decisão do juiz. É um exemplo extremo de má aplicação do direito. A minha preocupação, no entanto, é com a regra que você parece querer extrair dessa exceção. Se a premissa de todo e qualquer processo judicial passa a ser a desconfiança absoluta em cada laudo pericial, em cada depoimento de um agente do Estado, o sistema simplesmente não anda. A confiança na palavra de agentes estatais como policiais é uma heurística, um atalho cognitivo que, na grande maioria dos casos, faz a máquina funcionar. O próprio autor, como você sabe, admite que os julgadores agem apressadamente, dado o volume de informações. O problema fundamental talvez não seja a falta de vontade de filosofar, mas o excesso de volume que torna a análise profunda um luxo. O caso dos vídeos é um erro trágico, sem dúvida. Mas a alternativa que seria paralisar o sistema para filosofar sobre cada prova também geraria outra forma de injustiça, a da demora infinita, que também é uma forma de negação de justiça. A questão prática que eu te coloco é: como você implementa esse nível de rigor numa vara criminal com 10.000 processos em andamento sem paralisá-la completamente? A sua pergunta é pertinente, mas eu acho que ela parte de uma premissa um pouco equivocada, a de que é um tudo ou nada. A questão não é desconfiar de tudo o tempo todo, mas sim ativar o pensamento crítico quando surgem bandeiras vermelhas, quando há uma contradição flagrante, como um vídeo que desmente um depoimento. É nesses momentos que o método se torna indispensável. Não se trata de auditar cada linha de cada processo, mas de não abdicar da razão quando ela é mais necessária. O custo de não pensar nesses momentos cruciais é muito mais alto do que o custo do tempo. Ele se mede em vidas destruídas e na erosão da confiança pública na justiça. E essa mesma lógica de atalhos e essa recusa a encarar a complexidade, que a gente vê de forma tão trágica nos tribunais, transborda de maneira assustadora para a nossa arena pública. É o que o autor chama de a era dos slogans. Uma transição interessante. Continue. O material é cheio de exemplos. O político que usa a experiência pessoal com a vacina "eu não tomei, estou bem", como se isso fosse uma regra universal, ignorando montanhas de dados estatísticos. Ou a alegação simplista de que o preço da gasolina está alto por causa de um único fator, ignorando toda a complexidade da capacidade de refino do país, do dólar, do mercado internacional. A ausência do método filosófico, da exigência de justificativas e provas, permite que essas falácias se tornem técnicas de governo, sabe? Ferramentas para manipular a opinião pública. Nesse cenário, o pensamento crítico que o método ensina não é um exercício acadêmico. Ele se torna uma ferramenta essencial de libertação cívica. Vem mais que a gente está confundindo as arenas e suas linguagens próprias. Com todo respeito, a política não é um simpósio de filosofia. Na sua essência, a política de massas não opera primariamente na lógica pura, mas sim na persuasão, na identidade, na emoção e na mobilização. Slogans e apelos emocionais não são necessariamente uma falha de pensamento no contexto político. Eles são a linguagem intrínseca a esse jogo. O livro cita o caso do professor universitário que, ao ser confrontado com a tese jurídica do crime impossível, em vez de debater a ideia, ele recorre a um ataque pessoal, o que a gente chama de ataque ad hominem, ou seja, ele ataca a pessoa que propôs a tese, não a tese em si. Do ponto de vista filosófico e lógico, é uma atitude intelectualmente pobre, deplorável. Mas vamos ser honestas.
para a audiência dele, para a tribo dele, esse ataque reforça a coesão do grupo e a identidade política de uma maneira que a lógica fria de um argumento bem construído jamais faria. Tentar impor um debate socrático ao espaço público é, em certa medida, ignorar a natureza da própria política. A linguagem da política não é o silogismo, é o símbolo, é o apelo ao pertencimento. Mas essa sua visão, se levada ao extremo, ela normaliza a manipulação e o engano. Dizer que a política é assim mesmo e que devemos aceitar os slogans e os ataques pessoais como sua linguagem natural é uma forma de cinismo que nos impede de exigir um debate público mais honesto e baseado em fatos. É uma rendição. E isso nos leva diretamente a outra tensão fundamental que o livro explora: a responsabilidade individual versus a força da estrutura sistêmica. É justamente por vivermos nesse ambiente que o autor insiste tanto no pensamento como um ato de responsabilidade e de resistência individual. E como isso se manifesta na prática? O livro traz o exemplo do famoso epistemológico garantista, ou seja, um grande especialista em teoria do conhecimento, um intelectual que construiu sua carreira defendendo o devido processo legal e o rigor na análise das provas. No entanto, quando uma decisão judicial controversa, mas que se alinha ao seu viés político, é proferida, ele abandona todos os seus princípios para defendê-la publicamente. Ele se recusa a aplicar a si mesmo o rigor que sempre pregou aos outros. Isso, para mim, ilustra perfeitamente uma falha moral, uma falha de caráter que começa no indivíduo. A mudança real, a resistência a essa degradação do debate, começa com um indivíduo que tem a coragem de pensar de forma honesta, mesmo que isso signifique ir contra a maré do conformismo do seu próprio grupo. Eu concordo que o exemplo é poderoso, mas, com todo o respeito, eu acho que essa sua ênfase no herói individual que pensa contra a corrente é um tanto ingênua. Ela ignora a força brutal das estruturas e dos incentivos sistêmicos. O juiz sobrecarregado, o político em busca de votos e até o epistemólogo que você mencionou, eles não operam num vácuo. Eles operam dentro de estruturas que, na prática, incentivam o conformismo, a rapidez e a lealdade tribal. A falta de pensamento não é apenas uma escolha pessoal preguiçosa. Muitas vezes é um sintoma de sistemas que punem a dissidência e recompensam a adesão cega. O professor que ataca o interlocutor o faz porque sua audiência o aplaude e o recompensa por isso nas redes sociais. O epistemólogo se cala ou distorce os próprios princípios porque o grupo político dele espera isso para que ele mantenha seu status. A solução, portanto, não pode ser apenas um apelo moralista para que todos pensem melhor. Ela precisa passar por uma reforma das próprias instituições que inibem e punem o pensamento crítico. Sem mudar as estruturas, o apelo à coragem individual é, na prática, um convite ao martírio com pouco efeito prático. Eu entendo a força das estruturas, de verdade. Mas as estruturas são feitas de quê? São feitas de pessoas tomando decisões. Se cada pessoa abdica de sua responsabilidade individual de pensar, usando a estrutura como desculpa, a estrutura se torna apenas um álibi para a inércia moral coletiva. Alguém precisa ser o primeiro a aplicar o rigor, a fazer a pergunta difícil, a apontar a contradição. Caso contrário, a falha sistêmica vira uma profecia autorrealizável. Talvez a resposta esteja num equilíbrio. A coragem individual para desafiar a estrutura em seus pontos mais falhos e, ao mesmo tempo, o trabalho coletivo para reformar os incentivos dessa mesma estrutura. Uma coisa não exclui a outra. Chegando à minha conclusão, eu reafirmo minha posição. Embora seja um caminho exigente e muitas vezes solitário, o método filosófico de pensamento rigoroso é a única salvaguarda real que temos contra a arbitrariedade e a injustiça. Os casos que o material nos apresenta não são anomalias, mas sintomas de uma crise profunda que só pode ser enfrentada com um retorno à razão, um ato de coragem intelectual de cada vez. Tratar o método como impraticável é, na prática, aceitar a injustiça como o preço inevitável da eficiência.
E essa é uma rendição que, a meu ver, não podemos nos permitir. E eu finalizo a minha reflexão ponderando que, embora a intenção do método seja a mais nobre possível, sua aplicação universal e rigorosa em todos os momentos permanece para mim no campo de uma utopia. As instituições do mundo real, com suas falhas e pressões, precisam encontrar um equilíbrio delicado entre o ideal da razão pura e as necessidades práticas de velocidade, ordem e coesão social. O livro de Duarte nos oferece um diagnóstico poderoso e assustador da doença, mas a cura que ele propõe, a responsabilidade individual de pensar filosoficamente, talvez seja um remédio necessário, mas insuficiente para tratar as falhas estruturais profundas de um mundo sobrecarregado e acelerado. No fim, acho que ambos concordamos que o material nos obriga a confrontar essa tensão permanente entre o ideal de um raciocínio puro, lógico e justo e as concessões que a realidade complexa parece nos exigir a todo momento. A gente traça a linha entre o pragmatismo necessário que o mundo funcione e o abandono da justiça que todos nós merecemos. Essa é uma questão que, sem dúvida, merece uma profunda reflexão.